Glória a Deus. Domingo dedicado ao Senhor, vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero destacar para alguns visitantes aí conosco, pastor Hugo e Guaraciara, sua esposa, nossos irmãos amados. Amém. Temos ali também uma família ali, são bem-vindos em nome de Jesus. A irmã Fabiana, que já é costumeira. Eu estou destacando aqueles que nós estamos dando a honra de estar conosco para estudar a palavra de Deus. Querido, daqui a pouco deve chegar mais gente aí, mas vamos começar, né? Está na hora, são 10h15. A lição de hoje é a introdução de um trimestre inteiro estudando sobre o milênio, o reino milenar de Cristo sobre a terra que aguardamos ansiosamente. Então vai ser muito importante a lição de hoje como uma introdução. Amém? Nós vamos ver muitos detalhes sobre o milênio. Quem já fez o seminário profético do reino já viu o milênio assim de maneira panorâmica, uma hora e meia mais ou menos. Agora vamos ver cada domingo um detalhe do reino milenar. Então vai ser muito profundo, muito detalhado. Vai ser uma pós-graduação para quem já conhece a visão do reino. Amém? Vai ser muito importante. Então vamos pedir a Deus graça. Quem pode erguer a sua destra no céu aí? Em nome de Jesus. O homem não recebe nada se pelo Senhor não for dado do céu, diz a palavra do Senhor. É Ele que nos concede graça, sabedoria, discernimento. Tudo vem do Senhor, vem do alto. O Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Santo Deus, te louvamos nessa manhã. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Clamamos, Deus, em nome de Jesus, que a tua graça seja derramada sobre o nosso coração, para que possamos apreender a tua verdade. Queremos, Senhor, acertar o alvo, não desviamos nem para a direita, nem para a esquerda. Então nos habilita nessa manhã pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu Santo Espírito, que o Senhor fez habitar em cada um de nós. A unção que nos ensina toda a verdade. Então nos ajuda em nome do Senhor Jesus a entender a maravilha da profecia sobre o milênio. Que essa profecia seja clara ao nosso entendimento. Nós clamamos assim em nome do Senhor Jesus, agradecidos. Amém e amém. Amém, povo santo? Podem sentar, vamos lá, vamos começar. Lição 1. Preâmbulo para o reino milenar. A queda dos principados e potestades. Preâmbulo porque é uma introdução, amém? Ainda não vamos entrar nos detalhes milenares ainda. Antes do milênio começar o reino de Cristo na terra, tem que cair principados e potestades. Amém? Apocalipse 12, 7, igreja. Vamos ler junto? Está na abertura da sua lição aí, ó. Houve o quê? Peleja, luta, batalha, guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Dragão é quem? Satanás. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então sabemos que do lado de Satanás tem os anjos caídos também, vulgarmente chamados demônios. Amém? Então tem batalha de anjo de Deus e tem batalha de anjo do dragão ou do Satanás, do diabo. Obrigado. Vamos lá. Então, por que a gente vai introduzir o milênio com isso? Porque não tem como Jesus vir a essa terra de novo, estabelecer seu reino de justiça e paz, com a permanência dessa hoste maligna que está sobre o mundo. Primeira coisa que nós temos que compreender é que o mundo hoje está debaixo de uma unção de um governo maligno, que não é só de homens malignos, mas de demônios. E esses demônios têm que sair para que o reino chegue. Amém? Então é por isso que nós vamos falar hoje muito sobre Satanás e seus demônios que vão cair. Precisam cair. Não tem coexistência no reino. Hoje, não é? O reino de Deus está estabelecido no céu. O reino dos homens na terra. E entre um e outro está o reino das trevas. Hoje nós coexistimos com os dois reinos. O reino dos céus e o império das trevas. Mas no reino milenar não pode existir mais o império das trevas. Amém? Então vamos lá. Quem está no comando aí, avança para mim. Então nesse trimestre nós vamos viajar pela fé nas profecias para o futuro reino milenar de Jesus Cristo e os santos sobre a futura terra restaurada.
veremos o estabelecimento do reino com a derrota do império das trevas, prisão do diabo, distribuição das heranças dos santos glorificados através do tribunal de Cristo e a situação dos povos sobreviventes durante os 1000 anos. Também abordaremos a restauração do ecossistema do mundo, o reino da terra confirmado nos escritos dos pais da igreja primitiva, explicando a esperança maravilhosa. Maranata. Hoje estamos estudando sobre essa expressão Maranata. Ela é do aramaico, não é nem hebraico nem grego. E ela significa o Senhor vem, ou vem nosso Senhor. Mas também pode significar o Senhor está vindo. Amém? Maranata também é um clamor e uma, digamos assim, uma proclamação profética. O Senhor está vindo. Então você diz Maranata, vem e está vindo. Amém? Vamos para mim, vamos lá. Para começar, os principais e potestades cairão. Primeiro fato que devemos estabelecer é: o diabo era um querubim ungido que se rebelou e conseguiu influenciar outros anjos a segui-lo nessa insurgência, tendo como consequência a expulsão do céu de Deus. Então, vamos entrar agora nos textos que mostram isso. A Bíblia é muito interessante. Não há um relato objetivo da queda de Satanás explícito. Amém? Deus não se ocupou, nem inspirou nenhum profeta para dizer assim: a queda de Satanás foi assim, e começar a narrar. Não foi assim que Deus fez. Deus aproveitou alguns profetas, como Isaías e Ezequiel, que profetizavam para reis da terra que iam ser derrotados em juízo, e embutiu nessas profecias sobre reinos humanos um paralelo, um relato paralelo sobre a queda do diabo. Quando você lê essas passagens, você obviamente observa que não é para homens que aquele texto está sendo referido, é para seres espirituais, mais precisamente o diabo. Amém? Então, quando você for ler essa passagem, tanto de Isaías como de Ezequiel, pelo contexto, está falando a reis humanos. Mas, ali dentro do bojo dessa profecia, você percebe que não está falando só sobre reis humanos, mas Deus aproveitou essa maneira para esclarecer aquilo que o olho humano não viu. Amém? Nenhum ser humano era ainda criado quando Deus criou os céus e a terra e criou os seres celestiais. Não existia Adão, não existia Eva. Então o ser humano não viu a queda dos anjos que se rebelaram com Satanás. Essa história aconteceu no céu. E se Deus não colocasse nessas passagens aí, nós nada saberíamos sobre isso. Amém? Mas quem acredita em anjos aqui em nome de Jesus? Quem acredita em anjos? Amém. Acredita intelectualmente ou acredita mesmo assim de maneira assim, muito íntima? Experiencial. Experiencial. Irmão, uma coisa é assim: eu admito que exista anjo, isso é mental, isso é um consentimento mental. Você fica assim: eu acho que eu já tive experiência com anjo. Quem pode dizer isso? Eu já tive experiência com anjo, eu acredito. Já tive experiência de livramento angelical. Então vou entrar no testemunho agora. Mas eu acredito muito mais em anjo do que intelectualmente. Eu acredito na intervenção dele nas nossas vidas. Amém? É muito bacana a gente poder vislumbrar, não é, algo que os nossos olhos comuns não veem. Nós vivemos a vida na terra sempre olhando para o natural, nunca para o mundo espiritual, não é isso? Então, hoje nós vamos ver o mundo espiritual, que é importante demais, que está sobre nós. Então vamos lá, volta aí, Marcelino, não li o texto de abertura não, vamos lá. Satanás então foi criado como um ser angelical, amém? Qual é a categoria que a palavra de Deus diz que Satanás pertencia de anjo? Querubim. A palavra querubim, ela significa também aqueles seres viventes que você vê no livro de Ezequiel. Seres viventes, querubim, é a mesma coisa. E esses querubins estão ligados intimamente à adoração de Deus. Estão ligados ali à sala do trono de Deus. São os anjos mais elevados. Pela palavra de Deus entendemos que existe hierarquia angelical. Amém? Hoje eu vou falar muito de anjo e demônio. Existe uma hierarquia angelical. Vai desde soldado raso, anjinho menor, amém?
até arcanjo. Arcanjo, o Miguel aqui citado, é um arcanjo. Então uma categoria maior. É chamado de príncipe até. A palavra príncipe quer dizer cabeça, principal. Então, entre os anjos, Miguel é um principal, um príncipe. Entre os anjos. Amém? Então pegou isso aí? Existem os querubins, que estão mais próximos a Deus, arcanjos, e aí vai descendo. A palavra fala sobre tronos, amém? Onde se assentam também seres angelicais, principados e potestades. Tudo isso são poderes, hierarquias. Isaías 14, 12. Vamos ler, resumidamente? Vamos lá, queridos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Interessante já começar com essa profecia, né? Caiu do céu, e aí se refere a esse que caiu como estrela da manhã, ou estrela da alva, do alvorecer. Começa a pegar esse detalhe aí que vai ser importante para traduzirmos outros textos da palavra de Deus. Satanás é chamado de estrela. Quantas vezes você pensa em relacionar a palavra estrela ao diabo? Ele é chamado de estrela. Estrela da manhã, filho da alva. Amém? Vamos ler o resto. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Você, Marcelinho. Outro texto paralelo a esse, Ezequiel 28, 14. Vai contar a queda de Satanás dentro de outro contexto, né, dos reinos humanos. Aqui fica mais explícito ainda. Vamos ler? Vamos ler juntos? Tu eras o quê? Querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 15, igreja. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado. Então não há dúvida de que Satanás é uma criatura. Amém? Não equipare Deus a Satanás. Deus é Deus. Deus é incriado. Satanás é uma criatura. Nem é Jesus. Jesus também é Deus. É incriado. Ele foi gerado, mas ele é Deus, em essência. Já os anjos foram criados por Deus. São feitos por Deus. Satanás é uma criatura que era perfeita. Importante ver esse detalhe. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado. Aqui, igreja, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pernas. Essa expressão monte de Deus não é Sião, viu, irmãos? É uma expressão, uma correlação. Amém? Lá no céu não há nada que indique que tem montanha lá no céu. Nada. É uma expressão. Lugar mais elevado, monte de Deus. A parte mais alta do céu, mais elevado. Lembrando que a palavra de Deus separa os céus em camadas. Amém? Lembram disso? Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Paulo fala de 3 níveis de céu. Já os judeus acreditavam em 10 andares de céu. 1, 2, 3, 4, 5, até 10º andar. Então eles entendiam o céu em níveis. Amém? O mais alto de todos é uma alusão a esse Monte Santo. Mas não há nenhuma referência que haja monte no céu. É só uma figura de linguagem. Avança para mim, vamos lá. Nesses textos proféticos, o próprio diabo Satanás é referendado como estrela da manhã. E os anjos são chamados de estrelas, de modo figurado. Então eu quero que você guarde essa informação. Muitas vezes a gente vê textos assim, as estrelas. Não é necessariamente os astros celestiais. Amém? Por exemplo, uma das estrelas que nós podemos ver a olho nu é Vênus. Vênus é uma estrela, irmãos? O que é Vênus? Vênus é um planeta. Pelo menos você acredita que seja um planeta, né? Ensinaram a gente assim. Ensinaram a gente assim. Tem muita prova não.
Mas se for um planeta, é um planeta de uma estrutura bem grande. Para nós aparece um pontinho piscando, assim, pequenininho, piscando ali. Mas sabemos que se cair qualquer astro desse na Terra, o que acontece com o planeta? Acaba, irmão. Só chegar perto. É, só chegar perto, né? Se for realmente os astros celestes, planetas, por menor que seja, por exemplo, o nosso satélite natural, a Lua, se a Lua resolver sair do seu lugar, do seu eixo, e começasse a se aproximar para a Terra, o que ia acontecer na Terra? A maré. Primeiro os mares iam se sublevar em tsunamis. Ia haver muita mudança climática no planeta, porque esse astro, ele tem o seu tamanho. A força gravitacional dele, em choque com a nossa, ia causar desastre terrível na Terra. Agora imagina se as estrelas realmente caíssem do firmamento desse planeta, aniquilava toda a vida humana. Há teorias aí que os dinossauros foram extintos assim, né, com uma grande pedra ali no céu. Teorias. Amém? Então preste atenção. Muitas vezes você vai ver a palavra estrela não relacionada aos astros. Lua, Sol, planetas, mas relacionado figuradamente a anjos. E Deus chama cada uma das estrelas pelo nome. E está se referindo provavelmente aos anjos, que Deus conhece cada um daqueles que Ele criou. É muito importante guardar isso para a gente ter entendimento mais à frente. Vamos lá? Apocalipse 12, verso 13. Preste atenção como é que é importante você traduzir isso aqui direitinho. Vamos lá? Leia comigo, por favor, esse texto é chave. Leia comigo em voz alta. Vamos lá? Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Que dragão grande vermelho é esse? A figura é de Satanás, o diabo Satanás, que era um querubim. Agora olha que detalhe aqui importante, verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Esse ser, o dragão, que é o diabo Satanás, arrasta consigo a terça parte das estrelas do céu. Do que esse texto está falando? Dos anjos, que depois são vulgarmente chamados de demônios. Os anjos que foram com ele, na história desse corromperam. Amém? Não é de maneira alguma astros celestiais, lua, estrela, meteoro. Aqui é uma figura dos anjos. Esse texto dá uma ideia de que 1/3 dos anjos desceram junto com o diabo. Amém? Isso dá a gente também uma alegria, porque não foi a totalidade dos anjos, mas 1/3. Está em Apocalipse. Isso Sim. é para o futuro ou já aconteceu? Nós vamos ver mais adiante. Não perca a cena do próximo capítulo. Uma boa pergunta. Com as 7 cabeças. Eu vou falar logo de cara. Eu creio que isso aqui é passado. Quando Satanás arrastou os anjos com ele, na rebelião? Foi antes ou depois da criação do ser humano? Antes. Satanás já é um ser maligno lá no Éden, para seduzir Adão e Eva. Ele já é um ser maligno. Mas a narrativa no Gênesis, quando ele se tornou maligno? Não. Mas a palavra não diz que ele literalmente desceu? Vai Desceu. Desceu não, vai descer? Também. Isso eu vou mostrar mais adiante. São 2 quedas. Não é uma só, são 2. Tá? Vou mostrar mais adiante. Mas é importante estabelecer. Quando Satanás se corrompeu? Antes ou depois da criação do homem? Antes. Quando ele fez seu comício lá entre os anjos e seduziu? Não sei se foi na eternidade. Alguns acreditam que foi no 2º dia da criação, quando Deus fez os céus e a terra. Alguns acreditam, mas com certeza é antes do 6º dia, quando surge o homem. Amém? Tem que ser antes do homem, porque quando o Satanás já na serpente se apresenta,
ele já é um ser maligno. Aí ele converteu o coração de Eva, né? Pois é, mas estamos falando aqui de anjos, do céu. As estrelas do céu. Nós estamos falando de uma realidade celestial. Aí já era a primeira queda. A primeira queda. Exatamente. Isso é a primeira queda. De onde ele estava, o texto diz ali, o profeta, estava ele lá no paraíso de Deus, também não era perfeito, servindo, então ele estava num lugar elevado, lá no céu. A primeira queda dele tira ele do céu de Deus. Amém? Nós vamos situar o Satanás agora em outro lugar. É importante você entender devagarinho para ir encaixando, tá bom? Ele desce do céu de Deus e vai para onde? Na terra. Para os ares. Para o céu atmosférico. Ele não está aqui no chão. Ele está nos ares. Nós vamos ver isso para frente. Tá bom? Vamos lá. Avança devagarinho para mim. Olha a resposta aí. Onde está o diabo e seus anjos? Onde estão hoje o diabo e seus anjos? Deixa eu quebrar logo nesse comecinho. Nós somos, infelizmente, influenciados por uma certa cultura religiosa herdada da Igreja Católica Romana. Quantos aqui já ouviram falar do livro A Divina Comédia? Já ouviram falar de Dante Alighieri? Foi um escrito medieval que refletia a cultura daquela época. Tá certo? Dante Alighieri escreve 3 livros. Um sobre o inferno, um sobre o purgatório e um sobre o paraíso. Esses 3 livros se tornaram conhecidos mundialmente e aí influenciaram a cultura, de tal forma que muita gente ainda pensa em Satanás aonde? Lá embaixo no inferno. Apesar de que Dante Alighieri não descreveu Satanás no inferno de fogo. Ele descreveu Satanás no inferno de gelo. Quem sabe disso? Quem já leu a Divina Comédia? Eu já li. O inferno do Dante Alighieri, o mais profundo do inferno era gelado e não quente. Que fria, né? No inferno do Dante Alighieri também ele faz andares. Conforme o pecador morria, ele ia para o inferno em determinados andares. Um andar para os adúlteros, um andar para o assassino, um andar para o traidor. E ia descendo. Cada andar é uma modalidade de pecador. E aí no finalzinho está lá o diabo sentado lá no meio do gelo, devorando almas. Isto é ficção. Amém, amados de Deus? Mas essa ficção ficou no inconsciente coletivo da humanidade. Então quando eu falo assim, rapidamente, sem você pensar muito, onde está o diabo? O que você responde? No inferno. Quem te ensinou isso? A igreja. Não a igreja, não a palavra. Quem ensinou isso foi religião. Bota o diabo lá embaixo no inferno. Então, meu irmão, não precisa vigiar mais nada. Para que você vai vigiar? Se Satanás está no inferno, você não precisa vigiar mais nada. É claro, pô. A palavra de Deus diz que o diabo anda onde? Derredor. Ou ele está lá embaixo ou está aqui ao derredor. Mas olha a sagacidade. Bota o diabo lá embaixo. Não precisa vigiar, porque não tem mais diabo, não tem demônio, não tem mais nada. É isso? Não é isso. A nossa luta continua. Aqui já é após a vitória de Jesus na cruz, sua ascensão ao céu, e ainda assim os apóstolos mandam esse recado para nós. Ainda lutamos contra demônios, principados e potestades. Amém? E onde estão esses principados e potestades? Vamos lá? Lê comigo Efésios 6, 12. Porque a nossa luta contra o sangue e a carne, e sim contra o quê? Principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Onde estão os demônios? Em regiões celestes. Essa palavra celeste às vezes nos remete ao céu de Deus, mas lembre-se que eles foram expulsos do céu de Deus. E agora você já tem a compreensão que existe mais de um céu. Amém? Por exemplo, nós vamos ser arrebatados para o encontro do Senhor aonde? Nos ares entre nuvens. São os ares atmosféricos, ou o nosso vulgarmente chamado céu. É o céu que você olha com os olhos. Amém?
Você não vê o céu aí sobre a sua cabeça, azulzinho e tal, onde tem nuvens? Isso é o céu. Mas é o céu atmosférico, assim, da nossa atmosfera. Amém? Deus está no seu trono, num outro céu. Dá para ver com o olho humano? Não. É um céu espiritual. É um céu que só Deus, se quiser abrir, se Deus quiser abrir para dar uma amostra grátis como é que é lá, Ele abre. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele teve uma visão do céu. O Pai sentado no trono e o Jesus do lado do Pai em pé. Então o homem está levando pedrada aqui, mas Deus abriu um vislumbre do céu para ele. Amém? Presta atenção, esse céu não é visto com o olho humano. É outro céu. Os demônios não estão mais no céu de Deus, celestial, invisível, mas estão aonde? Nos nossos céus. Eles são na nossa atmosfera, sobre as nossas cabeças. Muito cristão influenciado pela religião acha que o diabo está lá embaixo e também os demônios estão lá embaixo. Tem demônio lá embaixo? Tem. Vou mostrar a vocês. Mas não todos. Amém? Quantos demônios existem? Será que dá para a gente saber pela Bíblia? Não. Mas qual é a totalidade dos anjos? Dá para saber na Bíblia? Se referendo na Bíblia a expressão miríades e miríades, milhões de milhões. Mas é uma expressão, digamos assim, arredondada, né? Hiperbólica. Satanás tem acesso ao céu de Deus? Eu digo, não. De Jó, né? Não. Aí nós temos que entender aqui de novo. Olha só, ela fez uma pergunta interessante. Satanás tem acesso de novo ao céu de Deus, porque aparece ali no relato de Jó que os filhos de Deus se apresentam diante do Pai. E também Satanás. Filhos de Deus ali é filhos de Deus no sentido de serem anjos, não é homens, né? Mas estão numa audiência com Deus. Volto a afirmar, amém? Dentro da perspectiva de que há camadas de céu, e todos esses céus estão na presença de Deus. Só compreendem assim. Uma das questões que nós às vezes não entendemos é o seguinte: eu e você dizemos assim num culto, nós estamos na presença de Deus. Estamos ou não estamos? Estamos, porém estamos na terra. Deus está em toda parte. Os olhos de Deus percorrem todas as camadas. Onde está escrito isso? No Salmo diz lá: se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, tu também lá estás. Os olhos de Deus não estão limitados à parte lá de cima. Então, Ele vislumbra lá do trono dele toda a terra. Ele vê o mundo espiritual, Ele vê o mundo físico, Ele vê até dentro do mundo espiritual, lá no Sheol Hades. Amém? Tudo, na verdade, está na presença de Deus. Tudo. Não há nada fora da presença de Deus. É que naquele contexto parece. A gente vê o céu sempre plano. Tem gente que pensa no céu assim, ó. Isso aqui, ó, né? Um piso. Está todo mundo no mesmo plano. Não está no mesmo plano. Estão em planos diferentes, porém todos estão na presença de Deus. Vamos voltar para cá? Eu quero destacar alguns detalhes. Nossa luta não é contra carne e sangue de seres humanos. Principados e potestades. Principado é uma categoria, não é, de autoridade, não é isso, irmãos? Príncipe, cabeça. Potestade, a palavra potestade quer dizer poder. Então tem autoridades e poderes que nós devemos lutar contra. Que não está falando de seres humanos. E eles são, olha, eu quero que você leia que está em vermelho aqui, por favor. Vamos lá? Os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra tenebroso quer dizer em trevas. Primeira conclusão que devemos ter: esse mundo está debaixo de um governo de trevas. Você vê num dia bonito como esse, Deus nos brindou com sol, está agradável, está solar, está iluminado, não é? E às vezes você não entende que o que o olho humano não vê, a realidade espiritual por trás disso tudo é que o mundo, por mais bonito que pareça, por mais bonito que esteja, já foi bem estragado pelo homem, né? Com poluição, destruição, mas ainda é um planeta muito bonito, mas espiritualmente está debaixo de domínio de trevas. É um mundo tenebroso. É difícil um crente pregar e ensinar que o mundo está em trevas. É difícil.
Mas tem que admitir a verdade. O mundo está em... Amém? É um mundo tenebroso. Pastor, minha vida está a mil maravilhas. Estou vendo até passarinho cantando. Glória a Deus pela tua vida, irmão. Quer dizer que a graça de Deus está sobre você, e o mundo em redor não te afeta, e você está debaixo de uma paz sobrenatural. Mas não ignore o fato de que esse mundo está em trevas. Desde a queda de Adão, a entrada do pecado, estamos todos em trevas. Amém? É um mundo de trevas. E a nossa luta é contra forças espirituais do mal nas regiões do céu. Amém? Então, existe hierarquia também entre os principais e potestades. Existe hierarquia entre os principais e potestades. Se tem, e esse é muito fácil de ver na prática, é o seguinte: quem já participou de discussão de demônio, de um ser humano incorporado, tem demônio que você fala, sai, um peteleco, ele sai embora. Mas vai ter outras castas maiores, mais poderosas, que não sai assim num peteleco, não. Não sai assim só um gritinho, sai. Não sai, não. É uma batalha muito mais reída, né? Diga, Diácono Júlio. Esses principados e potestades se referem também tanto a anjos quanto a demônios. Só que ele destaca embaixo aí demônio. Na verdade, tecnicamente, deveria se referir aos dois. Porque são poderes e autoridades. Tá certo? Eu falei, por exemplo, que Miguel é um príncipe. Principado está ligado a isso. Mas a gente vê aqui, nesse caso aqui do contexto, são forças espirituais do mal. Mas tecnicamente, todos não são anjos. Tecnicamente, Satanás não é um anjo? É ou não é? É ou é? É um anjo caído, mas é anjo. Se existem querubins de Deus, tem o querubim caído de Satanás. Se existem príncipes angelicais do bem, tem príncipes angelicais do mal. E assim vai, é o mesmo paralelo, espelhando. Amém? Então existem categorias, existem autoridades principais, potestades, querubins, tanto de um lado como do outro. As categorias corrompidas não deixam de ser anjos. Por isso, queridos, nenhum demônio que você enfrenta na terra é um ser irracional. Todos os anjos foram criados com livre escolha. Diga, Barão. Pastor, eu não sei o que eu posso estar blefando, mas essa hierarquia é exercida sobre nós, não é sobre eles. Mas eles reconhecem a hierarquia. Reconhece, lembra? Quando foi disputar o corpo de Moisés, a palavra de Deus diz claramente que os anjos reconhecem a autoridade de missão. Ele não se infamou, ele não ousou, mas usou o nome de Deus para repreender o diabo. Lembra da passagem? E esse texto, no contexto, ele diz que os homens não compreendem a autoridade de missão, mas os anjos compreendem. Ali é um paralelo entre os homens. Nós temos dificuldade de se submeter à autoridade, quer de governantes, quer de reis, monarquias, outras coisas mais. Nós temos um ímpeto rebelde. Mas os anjos, eles compreendem a autoridade de missão. Se aquele anjo tem uma categoria elevada, ele enxerga que aquele anjo tem uma categoria elevada. Amém? Isso é muito importante. O mundo espiritual é baseado no reino do céu. E o reino de Deus é fundamentado em autoridade de missão. Autoridade de missão. É verdade. Amém? Diga. Na linha desse pensamento do Senhor, ser autoridade de missão, então o que levou Satanás a se rebelar contra Deus? A palavra de Deus diz que se achou iniquidade dele. Aí nós vamos entrar no mérito de uma coisa mais complicada. Por que Satanás se corrompeu? Qual é a origem do mal? Não é? Aí a palavra vai dizer que Deus criou todas as coisas. Vamos entrar aqui nessa área aqui, só para tentar sanar a sua questão. Deus criou todas as coisas? Sim. Então Deus criou o mal. Sim. Sim ou não? Vocês têm dificuldade de dizer sim, né? Sim, mas o que levou a esse mal? Aí vamos entrar no mérito que eu vou agora explicar. Todo ser criado por Deus, quer no céu, quer os homens na terra, tem que passar num teste. Qual é o teste? Livre escolha. Vulgarmente chamado livre arbítrio. Deus não fez os seres celestiais nem os homens roboticamente já programados para adorá-lo. Deus deu ao homem, que eu acho a maior dádiva de todos, fora a salvação, no sangue de Cristo Jesus. Eu acredito que a maior dádiva de todas é a minha liberdade de escolha.
Então passou por isso? Aí Porque eu posso escolher até negar Deus. Vai ser um prejuízo para minha alma, vou pular no fogo e enxofre. Mas eu tenho a liberdade de negar Deus? Tenho ou não tenho? Se eu quiser. Se eu escolher, não posso escolher? Posso. tem consequência. Lógico, a consequência é a eternidade nas trevas. Mas eu posso, por livre vontade, me apartar de Deus? Posso. A mesma coisa que você com o diabo. Se achou iniquidade nele, se rebelou contra a autoridade de submissão, e aí foi sentenciado. Os anjos, se foi uma terça parte dos anjos, eles escolheram ou não escolheram? Escolheram. Por isso nenhum demônio é irracional, irmãos. Por favor, não pensa nos demônios, seres espirituais. Eu sei que na possessão demoníaca de algumas pessoas, quando os demônios estão incorporados, ficam babando, transfigurando o rosto. É uma cena que parece um cão, né? Um cão raivoso. Mas não pense nisso, isso aí é na hora da possessão. Porque os demônios não são seres sem inteligência. Nenhum anjo é sem inteligência. Amém? São seres com capacidade de pensar e que tiveram oportunidade de escolha. Satanás escolheu. O mal estava diante dele, ele falou: quero o mal. E ele escolheu. Amém? É um caminho escolhido por Satanás. E os anjos que foram com Satanás? Não há relato pormenorizado, mas há um comércio, né? Na multiplicação do seu comércio. Como é que Satanás seduziu os outros anjos? Vamos lá. Ele se corrompe. E a palavra de Deus diz que ele quis se assentar no trono de Deus. Qual foi a vontade de Satanás? Ambição. Não é? Ser Deus. Tomar o lugar do Criador. Essa é a ambição de Satanás. Agora, isso está no coração de Satanás. E os outros anjos? O que ele prometeu? Não tem, né? Eu imagino, né? Eu imagino. No dia que eu destronar o Criador, eu te coloco à minha direita, à minha esquerda. Começou a prometer cargos. Claro, irmão. Com político, corrupção, pô. Corrupção. Alguma coisa ele ofereceu para os anjos para ir na conversa dele. Ele não fala, né? Não fala. Não há detalhes sobre isso. Mas por que uma terça parte dos anjos foi na conversa dele e outros 2 terços não foi? Ele teve que falar alguma coisa para os anjos. Não prometeu alguma coisa, não prometeu? Acho interessante a ideia. Ah, claro. Ele fez uma sedição ou uma rebelião. Ele deve ter proclamado. Como é que Satanás faz com os homens? Não é através da sedução? Não foi isso que fez com Jesus? Na tentação do deserto? Te dou todos os reinos desse mundo se prostrando me adorarem. Ele sempre oferece alguma coisa, irmão. Foi isso com Eva também, pastor? Oi? Foi isso com Eva também? Pois é. Se comer, seus olhos vão se abrir. Está sempre oferecendo alguma vantagem. Comércio quer dizer troca. Exatamente. Então não há registro do que ele ofereceu para os anjos, mas 1 terço foi na conversa fiada dele. Por que os anjos não foi dado uma segunda chance somente para os homens? Aí eu não sei te explicar o que Deus fez assim. Não há redenção para os demônios, né? Não tem. Não tem. Agora há redenção para os homens, graças a Deus. Também que não é conosco a mesma coisa. Eles eram limpos, puros, e a gente mas acontece que Adão também foi feito puro inicialmente. Mas vai. E vai ter redenção. Qual foi a pergunta? Por que não há redenção para os anjos? Não, porque Caído. ela afirmou. Não, ela diz o seguinte: os anjos foram feitos puros. Então, eles eram completamente puros e se corromperam. Mas isso é a mesma coisa que aconteceu com Adão. Adão também era puro e se corrompeu. Mas para nós tem redenção, para os anjos não tem. O sangue de Jesus não redime anjos. A palavra de Deus diz em Hebreus que não é a anjos que o Senhor socorre, mas a descendência de Abraão. Então a redenção é para os homens. Glória a Deus por isso, né, irmão? Eles estão ferrados, mas a gente, graças a Deus, tem chance. Deus diz também que ele nos fez um pouco menores do que os anjos. Ou seja, isso. Aos anjos foi dado algum privilégio, não foi? Primeiro foram criados antes do homem. Os anjos foram criados antes dos homens. A palavra de Deus diz que são maiores em força e poder. Nós somos mais fracos. Tem diferença aí nessa criação, não tem? Agora, por que Deus não deu chance a algum dos anjos se redimirem? Não há uma resposta que eu conheça. Objetivo. Havia uma outra religião? Se pode haver outra religião, não.
Já está tudo programado no Apocalipse, mas não. Tem. Eles sabem. Vou mostrar a vocês passagens que mostram que os anjos ainda continuam conscientes. Eles são sencientes, eles pensam. Amém? Sempre. Mas o destino deles já está determinado. E os anjos sabem. Só que eles querem destruir os seres humanos, mas levar junto, sabe? Já que já estou ferrado mesmo, vou levar vocês junto. É mais ou menos assim. Querer o efetuar de Deus. Ele pode ter criado Satanás e seus anjos para isso. Deus criou o mal para o dia do mal, na palavra de Deus. Mas Deus não criou Satanás mal, inicialmente. Esse detalhe é fundamental, irmãos. Houve um teste para os anjos? Houve. Um terço foi corrompido? Foi corrompido. 2 terços não foram corrompidos? Então, não há uma numeração específica, mas sabemos que a cada anjo que caiu, tem 2 que não caíram. Amém? Esses são os que estão aí a favor de Deus e a nosso favor. É maior que está conosco que o que está com o diabo, numericamente. Amém? Agora presta atenção. Aos anjos que permaneceram santos, Deus chama de santos anjos de Deus, até mesmo anjos eleitos. Há uma expressão na palavra de Deus que fala os anjos eleitos, separados. Então, os anjos hoje que estão do lado de Deus não mudam mais de categoria, são anjos eleitos. E os anjos que caíram também não têm mais redenção, são anjos caídos, só tem para eles juízo. Ô pastor, eu pergunto ao pastor, ela perguntou sobre que os anjos não têm redenção. Não tem. Mas poderia ser espirituais? Não somos espirituais. Mas seremos também, né? Teremos a imagem que é celestial. Não somos espirituais. Nós somos carne e espírito. Eles eram só seres espirituais. Se é por isso, não sei. Com a morte de Jesus, passamos já a ter a habitação. O projeto de Deus é com o ser humano. Com os anjos, o quadro dele já foi definido. Amém? Uma questão também que nós herdamos isso de Adão. Não foi nós que cometemos o pecado do céu. Já os anjos, eles mesmos cometeram deliberadamente. Deliberadamente. Não herdaram esse pecado original de ninguém. Isso aí. O mal se apresentou a Satanás, porque ele não foi criado mal. Ele não foi criado já 100% mal para ser mal. Ele foi criado perfeito e depois corrompeu. E aí segue a expulsão do diabo e a terça parte dos anjos. Aquela referência de arrastar a terça parte das estrelas. Vamos lá. O diabo Satanás tem a alcunha de príncipe desse mundo. João 14:13, Jesus diz: o príncipe desse mundo nada tem em mim. Ele é príncipe no sentido de ser o cabeça desse mundo. Amém? Importante entender isso. Governando dos ares, juntamente com o hoste de principados e potestades, distribuído sobre regiões da terra. Agora olha que detalhe interessante, está em Daniel. Daniel capítulo 10, verso 13. Lê comigo, igreja, para você não ficar só ouvindo. Vamos lá? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. E eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Quem está falando isso na primeira pessoa é o anjo Gabriel. Anjo Gabriel. Você vai ler o contexto. Daniel jejua e ora por quanto tempo? 21 dias. Por que a resposta para aquela oração e quebrantamento de Daniel demorou 21 dias? Porque a palavra diz ali que logo que Daniel começou a se humilhar, Deus já enviou a resposta. Mas tem uma luta em cima. Tem uma luta nas regiões espirituais. E aí esse detalhe é fundamental. O anjo Gabriel, ele é um anunciador, é um mensageiro. A palavra anjo em grego quer dizer mensageiro. Amém? Ele é um mensageiro. Por que teve tanta dificuldade de chegar com a resposta para Daniel? Porque houve batalha nas regiões celestiais. Príncipe da Pérsia, amém? É um príncipe, um principado local. Vocês estão entendendo? Significa que tem um principado do Brasil. Deve estar lá em Brasília, com certeza. Nas principais capitais.
Tem principados e potestades aqui no Rio, tem principados. Mas é interessante a gente começar a vislumbrar que essa distribuição demoníaca sobre o planeta, ela é regional. Eles são organizados. Amém? Aqui é uma batalha específica para chegar à resposta lá onde Daniel estava. E Daniel estava no exílio babilônico. Então existem poderes naquela região que batalharam com o anjo. Perceba que Gabriel relata que ele sozinho não ia conseguir descer. Ele precisou de ajuda do anjo Miguel, o arcanjo Miguel. Logicamente o arcanjo Miguel com seus outros anjos. Amém? Então é uma guerra celestial aí em cima. Quando ele vence essa guerra aí em cima, finalmente chega até Daniel, se manifesta e entrega o rolo, a revelação. Amém? Só que o texto também vai falar no verso 20, que quando ele voltar para o céu, vai enfrentar o príncipe da Grécia. Não, da Pérsia. Da Grécia. Aí, filho, estou falando do verso 20. Aqui está o verso 13. É que não está impresso na sua lição. Então, Daniel 10, 20? Isso. Da Pérsia é quando ele desce. Da Pérsia é quando ele desce. Mas ele, quando volta, vai falar que vai enfrentar o príncipe da Grécia. No verso 20. Não está impresso aqui nem projetado. Você olha depois na sua Bíblia. Ele cita dois principados: Principado da Pérsia e Principado da Grécia. Então creia que essa organização demoníaca tem principado das maiores capitais do mundo. Deve ter o Principado da China, o Principado dos Estados Unidos e por aí vai. Amém? Tudo hierarquicamente distribuído. Agora pensamos o seguinte: se tem principado em todos os grandes países e capitais, como é que o reino vai se estabelecer na terra? Se eles estão, tem que limpar, porque eles estão dominando. São os dominadores desse mundo em trevas. Eu destaquei a palavra dominadores porque são eles que estão no comando sobre os homens. Tem que limpar a região celestial, não tem que limpar? Miguel também é um principado, né? Mas ele é um príncipe, o principado de Deus, né? É um príncipe de Deus, mas é um principado. Ele seria o de Israel, não é isso? Isso especificamente para Israel. Miguel é relacionado a Israel, protetor dos filhos de Deus, né? Agora eu acho muito engraçado, tem pastor que fala que comanda os anjos. Irmão, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor do Santo Deus. Não existe na Bíblia, irmão. Não, pelo amor de Deus. Você já viu essas loucuras? Agora vai lá, Miguel, faz isso, Miguel. Vai lá, Gabriel. Você não comanda anjos. Anjos são comandados por Deus. O Senhor dará ordem aos seus anjos. Quem dá ordem anjo é o Senhor. E você não dando ordem ao anjo. Agora, tem pastor que na empolgação fala: vai lá agora, Miguel, entra naquela favela, Miguel, e destrói tudo. Você não pode comandar anjo. Passa a espada nele. Hoje, passa a espada nele. O Senhor está aí mandando um anjo agora na sua casa. Pelo amor do Santo Deus. Nós não comandamos anjos. Os anjos são seres espirituais, diz Hebreus, que Deus enviou para a nosso favor. Mas quem envia é Deus. Salmo diz: aquele que teme a Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Comandado por Deus, não pela sua vontade, não pelo seu querer. Ninguém comanda anjo. Amém? Não dê ordem a anjo. Você não manda nos anjos. Quem manda é Deus. Você pode até pedir: Deus, me ajuda, envia os teus anjos. Aí você está pedindo socorro. Mas dar ordem a anjo, eles são seres que são comandados por Deus. Amém? A única coisa que você pode dar ordem é do diabo. Aí você manda embora, expulsa. Você está dando ordem a anjo, mas é do lado maligno. Mas do anjo de Deus ninguém dá ordem, senão Deus. Efésios 2:2, vamos lá, igreja. Os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar. Onde estão os demônios? No ar. Os ares atmosféricos. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você sente lugares oprimidos na terra? Sente? Sente.
Tem ambiente que você nem precisa ter o dom de visão. Basta chegar nele e você sente. Arrepia logo tudo, fica pesado, tenso. Não é? Você entrar no centro espírita, você entrar num lugar trevoso, você entrar no inferninho desse aí, uma boate dessa maluca aí. Ou então quando você visita Alguma casa, uma pessoa oprimida, cheia de idolatria. Chega numa casa, tem idolatria. Você já chega na porta, tem uma estátua desse tamanho, tu já sente a treva ali naquele lugar. Lembrando que, irmão, deixa eu falar uma coisa com vocês, os anjos, eles não possuem parede, viu, irmão? Tijolo. Tem gente que acha que o anjo está agarrado na casa. O anjo está agarrado nas pessoas. Espíritos familiares são anjos. Anjos estão ligados às pessoas daquela família e não ao ambiente. Amém? Ah, pastor, eu cheguei numa casa, já tinham se mudado, mas parecia que estava tudo em trevas ainda. Eu acredito que o anjo foi junto com a família, porque o negócio dele é com seres humanos, não estrutura. Você pode consagrar aquele ambiente que foi usado, por exemplo, para fazer rituais demoníacos? Pode. Existem lugares que antes foram usados como centro espírita e hoje são igrejas ou moradia. Você consagra aquele lugar, acabou. Eu não acredito em anjo agarrado em parede. Eu acredito em anjo agarrado em seres humanos. Até mesmo casas que as pessoas, os proprietários, eram espíritos que faziam um centro ali, se tornam cristãos e acaba. Acabou. Mas aí, no caso do lugar Que era trevoso. Isso, mas ali não se tornaria uma região territorial. Territorialmente está debaixo da. Sim. Aí o que você. A presença ainda está lá. É, mas no território deles, né, que você está falando. Perfeito. o território que Território é deles. Mas o que você faz quando você chega no território do inimigo? Não, eu não sei que não pode deixar de ser, mas eu acho que essa questão das pessoas ainda sentirem, porque é territorial. É territorial. Mas se você mesmo que você vai morar num lugar onde o território é barra pesada, muita gente aqui mora em lugares cujo território está terrível. O que você faz no seu quadrado? No seu quadrado, ou seja, no seu terreno. Consagra o Senhor. Consagra o Senhor. Eu muitas vezes fiz a oração antes de dormir, isso ao longo da minha vida cristã toda. Senhor, guarda o perímetro da minha casa. É assim que eu oro. Guarda o perímetro. Eu estou dormindo. Existe um momento que você está mais indefeso que dormindo? Não é verdade? Você está completamente indefeso, irmão, inerte. Se alguém vier te dar uma paulada, você morre dormindo. Dá um tiro, você morre dormindo. Então o que eu faço? Na minha oração, incluo essa expressão: Senhor, guarda o perímetro da minha casa. Certo? E aí você está deixando o ambiente ao controle de Deus. O perímetro da minha casa. Eu coloco até minhas cadelinhas no pacote, irmão. Eu guardo meus cachorros. Não, até porque demônio entra em cachorro, viu, irmão? Entre porco, entre cachorro. Entre gato, entre no animal que quiser. Então eu coloco até as cachorrinhas no pacote da minha oração, irmão. Tadinhas, né? Guarda minhas cadelas, irmão. Porque seria muito ruim de manhã acordar com a cadela endemoniada. Querendo avançar em você, cheio de dentes. Então eu boto até as cadelas no pacote. Mas a irmã Fernanda está correta. O ambiente pode continuar sendo trevoso. Você pode ter a sua casa guardada por Deus, mas em redor ali, tudo treva, tudo pesado, tudo terrível. Amém? Então olha só, o mundo continua debaixo do príncipe da potestade do ar. 1 João 5,19. É isso aqui que me faz tremer, ó. Isso aqui me faz tremer. Saber que o mundo inteiro está na mão do diabo. Olha o que está escrito aqui, ó. Sabemos que somos de Deus. Somos pessoalmente nós. E que o mundo inteiro jaz do maligno. Os filhos da desobediência estão debaixo da potência do ar, que é Satanás. Entenda isso. Mas pastor, eu vejo tanta gente feliz, tanta gente abençoada, rica, próspera, mas está debaixo de treva. Ah, mas é rico, mas está debaixo de treva. Acabou. Os países mais ricos é onde aumenta o maior índice de suicídio. Eles têm tudo e não têm nada. Não adianta. Você avalia o mundo pela riqueza, pela aparência, você está avaliando errado.
Porque pessoas que têm mais recursos, muitas delas são absolutamente, totalmente infelizes, oprimidas, com a alma não tratada. Então, irmãos, não adianta ter as coisas nesse mundo e a alma querendo morrer, oprimida pelo diabo. O mundo inteiro jaz no maligno. Isso impregna tudo, a cultura, impregna as artes, não é? Impregna tudo. Por que hoje está um movimento LGBT impondo a vontade dele sobre as nações? Isso é um movimento demoníaco, com certeza, não tenho dúvida alguma, querendo impor isso às crianças pequenininhas. Isso é um movimento demoníaco, por trás de pessoas que demônios. Amém? Então presta atenção, isso aqui é que faz tremer. O mundo inteiro, sem exclusão, está no maligno. Colossenses 1:13, vamos lá, igreja. Ele, agora a nossa realidade é diferente. Ele nos libertou. Império das trevas, essa expressão aqui é única no Novo Testamento, ó. Só aparece aqui. Império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi Deus que nos trasladou de uma condição a outra. Andamos nesse mundo, mas não pertencemos ao mundo tenebroso. Amém? Somos do reino do Filho, somos do reino de Jesus. Amém? Mas fomos tirados de uma dimensão para outra, do império das trevas. Paulo chega a dizer que nós vamos tirar da potestade de Satanás, dos ídolos mudos. Potestade de Satanás, do poder de Satanás. Estamos aonde então antes? No poder de Satanás. Amém? Agora estamos debaixo do reino do Filho. Ainda que andando na terra, tendo demônios e principados sobre a nossa cabeça, pertencemos ao reino do Filho, o reino da luz. Amém? A minha função é ser luz no mundo em trevas. Aí fica mais claro quando Jesus diz: brilhe a sua luz entre os homens, sejam como luzeiros no mundo, porque o mundo está na treva e eu e você somos luz. Amém? Avança para mim, por favor. Vamos lá. Diga, Barão. Só um minutinho, volta aí para mim. Volta aí, Marcelinho. Qual é a questão? Qual a tradução ali correta? Se, 1 João 5,19. Olha só, ele diz assim: no maligno. Eu já vi muitos pastores falarem assim, do maligno. Qual é o original desse do para? Eu não sei, teria que abrir para ver lá. Mas de qualquer maneira, do ou no não é a mesma coisa. Um é genitivo, o outro é locativo. No é locativo. Em o maligno, debaixo dele, no local do maligno, ou do maligno genitivo. Da origem do maligno. É porque é uma coisa que se passa muito rápido, as pessoas não percebem. É porque eu já vi muitas pregações do pastor falar do maligno. Mas aí eu acho que os dois convergem, porque você está em o maligno ou está no poder do maligno. É a mesma coisa. É dele, né? É dele. Não é dele. Então, mas vamos lá, vamos recapitular o que nós já aprendemos aqui. Eu ia botar um gráfico, irmãos. Eu estou confessando aqui, o meu computador deu bode. Não sei se um demônio entrou lá no computador. Eu estava construindo a lição na sexta-feira, faltava metade da lição. O meu computador é novinho, recente. Eu meti o pé assim, sem querer na tomada e deu um apagão. Puf, apagou. Está no pé não, já? Tava não com essa. Vem com essa não, vamos ver. Então, o diabo estava no meu pé. Tava não, o pé é santo, totalmente santo. Mas aí encostei o pé assim na tomada, apagou o computador, puf, não voltou mais, irmão. O meu computador não voltou mais. E aí minha esposa, que é hacker lá de casa, ela até tentou, ontem ficou 3 horas, entrou em tutorial no YouTube, tentando restaurar o meu computador, não restaurou. Eu falei, e agora? Vai ficar sem lição amanhã para a escola dominical. Vou começar do zero. Não ligou mais meu computador. Até hoje. Então o que eu tive que fazer? Começa a lição do zero de novo, ontem. Aí vim no evangelismo de tarde, voltei para cá, terminei 10 horas da noite a lição que você está tendo aí. Foi com batalha. Amém? Mas eu ia colocar, na primeira versão da lição, tinha um gráfico, que eu não consegui embutir na segunda versão. Esse gráfico ajuda você a enxergar
as camadas que nós estamos vivendo no mundo. Amém? Então, como eu não tenho gráfico, presta atenção na minha mão aqui, ó. Presta atenção na minha mão que eu vou fazer gestual aqui, tá bom? Igual aquele símbolo virtual do Itaú. Tem que prestar atenção. Presta aqui no vídeo. Foi? Então presta atenção, olha só. Aqui, esse plano primeiro aqui, mundo dos homens, ou reino dos homens. É o que nós estamos. Amém? Essa primeira camada aqui. Segunda camada acima do reino dos homens. Reino ou império das trevas. Compreenderam? Amém. Primeiro, mundo dos homens. Sobre o mundo dos homens está o reino das trevas. E acima do reino das trevas, da outra camada, reino de Deus ou reino dos céus. Reino de Deus, reino do império das trevas, mundo dos homens. Compreenderam? Olha como é que é fascinante isso, irmãos. A palavra de Deus diz que importa que sejamos, né, aquela pessoa que vem a Jesus, que tem que nascer de novo. No original é nascer do alto. Nascer do alto de Deus. O homem está aqui na terra, na parte mais inferior. Acima dele tem uma camada de demônio. E o Espírito vem de Deus, ó, para o homem. Então o Espírito vem de lá, ó, atravessa e chega no homem. Amém? Nós somos então, irmãos, ungidos do alto, do reino do céu. Mas o reino das trevas continua no meio. Compreenderam isso? Mesmo ilustrado assim, só com gesto? Deu para entender? Então todo homem que está na terra está debaixo do reino de trevas. Inclusive nós estávamos. Mas somos agora arautos ou herdeiros e representantes, cidadãos do céu. O que significa ser cidadão do céu? Nós estamos no céu? Não. Mas somos cidadãos porque lá no céu, o Senhor nos fez nascer de novo, na terra. Então já não estamos mais em trevas, nós, individualmente, mas estamos no reino de Deus, ou no reino da luz, ou no reino dos céus, mas andando no mundo em trevas. Amém? Em volta, só tem você nascido de novo, cristão. Tem centenas ou milhares de pessoas em volta. Em trevas, você é um pontinho de luz no meio de muitas trevas. Vigiar e orar nesse tempo, né? Você entenderam como é que é o quadro espiritual? Nascemos do reino de cima, mas estamos andando aqui embaixo. Essa é a realidade espiritual. É como um cinema apagado e só você que está com a luzinha. Aceso, nós somos os pontos de luz. Só somos os pontos de luz. Essa é a realidade espiritual. Então nós fomos, a nossa cidadania mudou. Porque também tínhamos nascido nas trevas. Ninguém nasceu salvo. Alguém que nasceu salvo? Nasceu até predestinado, mas nasceu salvo? Teve que ser conduzido a Jesus ao longo da vida? Então o seu primeiro estado, irmão, o meu primeiro estado é nascido em trevas, como todo ser humano. Amém? Depois fui guiado, alcançado e trasladado para o reino da luz, o reino de Cristo, o reino do Filho do seu amor. Amém? Todo mundo entendeu? Isso mudou a nossa cidadania. Avança para mim, Marcelo, vamos lá. Só uma diferença aqui: o império das trevas é um império déspota. Influencia diretamente na vontade das pessoas. O reino de Deus, você tem livre-arbítrio. Exato, liberdade. Essa palavra livre-arbítrio, irmãos, a gente usa muito comumente, né? Mas ela é filosófica, não tem na sua Bíblia. Não há uma passagem que fala livre-arbítrio. Nós entendemos o que significa livre-arbítrio, não é? O conceito filosófico está bem claro. Livre vontade, livre escolha, livre-arbítrio é a mesma coisa. Amém? Mas o termo livre-arbítrio não está na sua Bíblia. Mas todo ser humano, todo ser angelical tem que escolher por livre vontade, por livre escolha, por livre-arbítrio. Amém? Vamos lá. Já vimos qual é o quadro atual. Todo mundo entendeu? Essa camada de demônios que está sobre as nossas cabeças pode continuar aí quando Jesus descer do céu? Não, por quê? Ele vem do patamar superior para esse mundo que está em trevas. Tem que obrigatoriamente passar por onde? Pelos ares, onde está cheio de demônio. Território das trevas. É o território das trevas.
Então, se Jesus vem do céu de Deus para o mundo dos homens, no meio do caminho tem demônio. Amém? Qual é o preâmbulo para o reino de Deus? Por que nós não estamos entrando já no milênio? Porque primeiro tem que desentronizar os demônios de onde estão. Cada um no seu lugar. Tem que desentronizar. Amém? Tem que limpar os ares. Vai haver uma queda sistemática de demônios. Vamos ler isso aqui sobre esse tema aqui, ó. Todos os demônios irão para o abismo. Presta atenção. Num episódio de Jesus e a legião de demônios no Gadareno, todo mundo conhece essa passagem, né? Os anjos dizem que deverão ir para o abismo. Os demônios sabem que irão para o abismo? Sim. Mas argumentam com Jesus que não era chegada a hora. Quando Jesus expulsava eles lá do endemoniado Gadareno, eles argumentam com Jesus. Você já se perguntou por que Jesus deixou, por que Jesus consentiu que eles fossem para os porcos? Porque o argumento dele era válido? Porque o argumento era válido. O argumento deles era válido. Vamos voltar ao contexto aqui. Vamos voltar ao contexto para todo mundo pegar. Ela já chegou lá, mas vamos lá, com todo mundo. Jesus chega em Gadara, sai um homem endemoniado, certo? Nu, cheio de corrente na mão, a visão mais tenebrosa que você pode imaginar. Um homem louco, rangendo os dentes, todo rasgado. Amém? Quando chega diante de Jesus, ele se prostra, porque todo ser tem que se dobrar diante do Senhor. Amém? Demônio reconhece a autoridade. E aí, eles argumentam com Jesus, porque a palavra de Deus diz, isso é narrado nos 3 evangelhos ou nos 4, acho que nos 3, os evangelhos sinóticos. Cada um dá um detalhe. Não, um só evangelho não mostra tudo. Você tem que comparar a mesma passagem em vários evangelhos, tá bom? Que dá um quadro mais completo. Diz a palavra aí nos evangelhos que Jesus já chegou repreendendo. Jesus já chegou, quando viu o endemoniado, já foi repreendendo. E aí é um diálogo entre os demônios que estão dentro do homem e Jesus. Lembrando que os demônios são seres pensantes. Amém? E eles argumentam com Jesus: Senhor, se nos expulsas, não nos mande para o abismo, porque ainda não é chegado o tempo. Se nos expulsas, nos permite ficar na região onde os textos falam. Olha só o que eles querem. Eles querem continuar naquela mesma região ou território. Não é isso? Então eles têm ciência que vão para o abismo. Tem ciência que vai chegar o dia de eles irem para o abismo. Ainda não era a hora, há 2000 anos atrás. E eles têm aquela vontade de permanecer oprimindo os homens em determinadas regiões. Vai ser todo mundo. Vai ser todo mundo, vai ser todo mundo ali. Está debaixo do domínio deles, mano. Eles governam ali. Amém? Olha o que diz os textos. Mateus 8, 29 e Lucas 8, 31. Vamos ler juntos? E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Reconhecem Jesus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então eles têm noção de que haverá o tempo para serem atormentados? Tem. Mas estão dizendo para Jesus: não é a hora ainda. O senhor não pode antecipar. Tem um horário definido, tem um tempo definido. Amém? Lucas 8,31. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Agora, irmãos, porque vocês que são aqui da igreja, a maior parte, já conhecem, já fizeram o seminário, mas sabem onde é o abismo. Mas tem irmãos que vão ver essa gravação que não sabem onde é o abismo. Qual é o problema? A Igreja Católica Romana no século V, mandado pelo Papa Damásio I, irmão, meu nome saiu do Papa Damásio I. Papa Damásio I pediu para São Jerônimo traduzir do grego, aramaico e hebraico para o latim, língua da Igreja Católica Romana. Nessa tradução surgiu a versão Vulgata Latina, onde Jerônimo via lá Sheol, palavra hebraica Sheol, Hades no grego, que é o mesmo, correlato. Por exemplo, a palavra Geena, que é outra coisa. Geena não é a mesma coisa que Sheol e Hades. Tártaro, também lá no grego, tá? Ele reduziu todas as expressões para uma só em latim: infernus.
que em latim quer dizer inferior. Qual é o problema? Essa palavra inferno entrou no inconsciente coletivo religioso. Na sua Bíblia vai ter traduções várias vezes de inferno, só que não existe inferno na Bíblia, não na conotação católica romana. Criou-se uma cultura em cima do inferno. Eu falo inferno, você pensa logo em quê? Fogo. Eu falo inferno, você pensa logo nos demônios lá embaixo. Porque se criou essa cultura religiosa, Dante Alighieri. Amém? Agora presta atenção. A palavra infernos, originalmente, queria dizer inferior, debaixo da terra. Acontece que Sheol Hades é debaixo da terra, é uma dimensão dos mortos, mas não é toda ela cheia de fogo. Essa confusão foi causada na tradução de Jerônimo. Amém? Causou confusão. Ele reduziu termos diferentes a um só sentido, inferno. Aí causou confusão. Lago de fogo, enxofre ou geena não é a mesma coisa que mundo dos mortos. Vou deixar isso bem claro para vocês. O povo não entende. Porque no final de tudo, até a dimensão do mundo dos mortos, Sheol Hades, vai ser lançado para dentro do lago de fogo, que é outro lugar. Não é o mesmo lugar. Então, como muita gente não entende isso, que lá embaixo tem um mundo espiritual chamado Sheol Hades, dividido no meio por um abismo. Parábola de Lucas, capítulo 16, rico e Lázaro. De um lado, seio de Abraão, do outro lado, tormento. Mas estão no mesmo lugar dimensional. E o que separa os dois lados? Um abismo. Abismo é o quê, irmão? O que é um abismo? Tecnicamente falando, o que é um abismo? Uma grande fenda, um buraco, não é? Um precipício. Na parábola de Lucas 16, rico e Lázaro, os que estão de um lado não podem passar para o lado de cá, nem os que estão daqui passar para o outro. Presta atenção, irmãos, quando eu estudava teologia lá, seminário teológico que fiz para me formar, o professor tentou ensinar que o abismo era vertical. É impossível. Amém? Porque aquela ideia de que Lázaro e Abraão estão no céu e que o rico estava no inferno. De lado. De lado. Aí colocou o abismo assim na vertical. Eu perguntei na época, irmãos, há 26 anos atrás, eu levantei de mão numa sala de aula e perguntei, pastor, professor, como é que funciona o abismo na vertical? Como é que funciona o abismo na vertical? Se você tem um patamar inferior aqui, tá certo? Onde estaria o rico, e o outro está num patamar superior, no outro andar lá em cima, esse vago entre os dois andares é um chamado abismo? Pode chamar abismo um vago entre dois andares? Não. Abismo tem que ser como? Um buraco na horizontal. Abismo separa duas partes. Sabe o famoso abismo que tem nos Estados Unidos? Grand Canyon. Grand Canyon é o famoso abismo. Aí não tem lógica de falar assim, que está de um lado passar para o outro. Não tem lógica de falar isso. Não tem lógica. Se um está na dimensão do céu, o outro na dimensão do inferno. Então outra corda ascender e descer. Exatamente. Lembram disso aqui? Ó? Vou fazer aqui o Sheol Hades. Fazer aqui o Sheol Hades no croquis. Origami. Rapidinho, ó. Dobrei aqui. Ó, fácil fazer o Sheol aqui, ó. O abismo pro Sheol, dentro do Sheol. O Sheol, vou fazer o Sheol e o abismo. Aqui, ó, fácil de fazer, ó, representação do Sheol e do abismo aqui. Isso aqui, ó. De um lado, seio de Abraão, do outro lado, tormento. O que tem no meio entre os dois? Um abismo, uma fenda profunda. Tá vendo aí, ó? Dá fazendo um origami. Você pode fazer isso em casa, ó. Prender molinha, que fazia gaivota de papelzinho na infância. Tá vendo? Agora, isso aqui é um abismo? Dá para ser um abismo assim? Não. Deve ser bem molinho. Isso aqui é um vago, não pode. Olha aqui o que é um abismo, ó. 2 hemisférios divididos por uma fenda. Isso é um abismo. Todo mundo pegou? Não existe abismo na vertical. O exemplo pode ser essa sala aqui, né? O abismo no meio. Mas teria que ser profundo, né? Tinha que ter um buracão aqui no nosso meio aqui. Não, mas Os que estão de um lado do seio de Abraão e vocês estão aqui no tormento. Ou vice-versa. Vocês estão aqui no
descendente de Abraão, e esse está no tormento. Mas o que separaria um hemisfério do outro? Um buracão enorme, um abismo. Amém? Que não pode ser na vertical, volto a afirmar. Então está aqui, ó. Para onde os demônios irão quando caírem do céu? Abismo. Para onde Satanás irá quando ele for preso no começo do milênio? Um abismo. Amém? Isso é muito importante entender esse abismo no mundo dos mortos. Criou aqui uma dúvida bem grande. Eita, qual é a dúvida? Depois de morto, você perde a carne, você não pesa mais. Né? Não tem Está especulando metafisicamente. Não, como que é o abismo no mundo do espírito? Ué, mas tem. Como é que é água no mundo do espírito? Como é que é fogo no mundo do espírito? A água tem peso. Sim, mas como é que é a água? É quinta essencial, sei lá. Não tem peso. Como é que é? Você está falando de gravidade nossa aqui da Terra, aqui nesse lugar? Você está aplicando, sabe qual é o problema? Você está aplicando leis da física terrestre num lugar que é espiritual. Pois é. Vamos lá, vamos para esse tipo de raciocínio. Vamos lá. A palavra de Deus diz que no demoniado Gadareno tinha uma legião de demônios. Os demônios são microscópicos? Porque tinham milhares. Como é que cabia milhares de demônios numa pessoa só? Então não se aplica as leis metafísicas desse mundo nas questões espirituais. Tá certo? Então aqui nesse lugar não tem gravidade. Existe um abismo, uma profundidade. Deve ser energia, né? Que deve... Eu não sei especular. Uma baixa energia A zona negativa, vou começar a entrar na ficção científica. É a zona negativa, é uma outra dimensão. O mundo dos mortos, ele é imaterial, é espiritual. Aqui vão todas as almas dos seres humanos. São bilhões de almas. Qual é o tamanho do mundo dos mortos? Não dá para saber, não é material. Amém? Não dá para medir. Tipo um magnetismo que separa um do outro. Eu não sei, irmão. Tem magnetismo, força negativa, não sei. Sei que existe um lado bom e um lado ruim, e no meio uma divisão. Esse abismo é importante para a gente entender para onde vai o Satanás. Avança ali, vai lá, Marcelinho. Já existem demônios presos nesse lugar? Já. Agora presta atenção, vou ter que falar disso em relâmpago, tá? Eu não vou entrar no mérito, não coloquei na sua lição. Por que alguns demônios já estão lá embaixo? E por que a maioria está na região celestial e perturba a nossa vida? Teve uma rebelião específica. É essa que eu não vou entrar muito no mérito. Eu estudei, eu conheço a visão da igreja primitiva, eu conheço a visão dos judeus antigos, mas eu não posso entrar muito no mérito, tá bom? Qual é o mérito? Há uma passagem em Gênesis em que os filhos dos homens se encantaram pelas filhas das mulheres. Tem uma passagem? Existem 3 traduções para isso, diferentes. Uma delas é chamar esses filhos dos homens de homens naturais, filhos da linhagem piedosa de Adão, 7 anos. E as filhas dos homens seriam as filhas de Caim. E a mistura das duas linhagens. Esse é um tipo de interpretação. Mas a interpretação mais difícil para nós é que esses filhos dos homens, esses filhos de Deus, o termo é Benei e Yahvé, filhos de Deus. Esses filhos de Deus seriam anjos que se apaixonaram por mulheres de carne e coabitaram com ela, gerando os gigantes chamados Nefilins em hebraico. Não vou me aprofundar nisso, tá bom? Mas eles são referidos na Bíblia. Para nós é uma dificuldade tremenda que anjos, seres espirituais, tenham coabitado com mulheres de carne e gerar filhos. Mas se os filhos de Deus coabitou com Maria... Não, peraí. Está pensando. O Espírito de Jeová gerou um milagre no ventre de Maria, um milagre. Agora não há referência alguma que anjo consegue se reproduzir com mulheres. São categorias diferentes. Alguma coisa aconteceu. Segundo esta visão, que a igreja primitiva compartilhava essa visão.
Deus destruiu o mundo antigo por causa do aumento do pecado e por causa dos filhos dos anjos com as mulheres, os nefilins. E aí Deus, a esses anjos que mudaram de posicionamento. Agora tem uma coisa que é importante, irmão, olha só. Os anjos aparecem na Bíblia de que forma? Em anjos humanos. Eles não aparecem como homens. Não existe anja. Viu? Anja, mulher, não existe. Apesar de uma referência muito rápida lá em Zacarias, se não me engano, daquelas mulheres com asas nas costas carregando o elfa de farinha. É a única passagem que aparece mulher alada. Mas a maioria dos anjos na Bíblia aparece como homens, varões. Amém? Então não vejo possibilidade para anjo. Agora, eles como varões aparecem como seres humanos reais, de carne e osso? Sim. Eles comem. Em Hebreus não diz que muitos receberam em sua casa anjos sem saber? Nós temos que ser hospitaleiros por causa disso. Nós temos que ser hospitaleiros, a palavra que Deus diz, porque podemos receber um anjo e não saber. Então, exatamente. Aparece em forma humana. Então, forma humana. Mas peraí. Eles são essencialmente humanos ou são essencialmente espíritos? Espíritos. Forma uma coisa, essência é outra. Agora, seres espirituais coabitando com mulheres, tem semente para gerar filho no ventre de uma mulher? Aí nós já entramos num problema sério, né? Entendeu? Dá um nó danado. Mas só misturar a linhagem piedosa de Sete com a linhagem de Caim geraria gigantes? Isso não é coisa do homem. Não. Pastor, Essa passagem ela é referendada em vários textos dos pais da igreja primitiva. Na verdade, está também citado no livro de Enoque. Diga, varão. Não, é o que eu ia dizer. Para mim, eu acho que seria mais fácil tentar ver a veracidade da origem dessa família. Pois é, só que essa questão está na sua Bíblia. Os filhos dos homens coabitaram com as filhas das mulheres, os filhos de Deus coabitaram com os filhos dos homens e geraram gigantes. Mas isso está nos originais? Está nos originais. A questão é que não fala ali, os anjos coabitaram com a filha dos homens, que filhos de Deus. Aí está a dificuldade, mas está escrito lá. Acontece que fosse uma coabitação entre seres humanos normais, geraria gigantes? Não. Eu acho que não. Essa dificuldade existe, né? A nossa racionalidade é difícil de interpretar essas passagens. Nós somos muito racionais. Temos dificuldade com o sobrenatural. Eu tenho dificuldade com o que é eterno, pastor. Mas eu estou falando que essa base desse conhecimento, a igreja primitiva atestava. Entendeu? Eles acreditavam nisso. Não, eu estou falando isso, pastor, porque ela está colocando a questão de Jesus. Não, Jesus não. Jesus foi outra categoria. Jesus é um milagre direto do ventre de Maria. Mas não é coabitação de anjo. Foi, isso aí. Nossa dificuldade é, que a palavra de Deus diz assim, Jesus falou, aqueles que forem dignos de alcançar o mundo vindouro, não se casam, nesse casamento, serão como os anjos do céu. Dá a entender de que os anjos do céu não se reproduzem. Não coabitam. Mas o texto anula a possibilidade dos anjos coabitar? Não. Pastor, será que você poderia... Pode ser uma obediência a Deus, só isso. São os anjos caídos que coabitaram com as mulheres. Porque não tem aquela... se negaram, não pegaram contra Jesus. Essa transmutação desses anjos é um mistério. Mas a cultura judaica dá até nome para esses anjos, irmãos. E tem um número específico, são 9. Não é a totalidade dos anjos. Então, ainda que nós temos dificuldade com esse fato, né? Se é um fato, se é um mito, se tem base, não tem base, a palavra de Deus reflete a queda desses anjos e dizendo que já estão presos. Não há contradição na Bíblia. A maior parte dos anjos estão presos? Não. Estão aí perturbando os seres humanos. Os anjos caíram. Mas existem anjos presos? Já existem. O delito seria esse, a coabitação com as mulheres. Mas o fato é que estão presos. É texto canônico, ó. Judas, 2 Pedro, vamos ler? Vamos ler devagarinho? Estão terminando a aula, vamos lá? E a anjos, os que não guardaram seu estado
original. Mudaram de estado. Vamos mudar? Está escrito aqui? Vamos lá, devagarinho. Mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Amém? O texto canônico de Judas diz: anjos estão presos por um delito, porque mudaram seu estado original. Amém? Só isso que eu falei que eu não vou especular mais, porque não foi justo, eu não coloquei na lição. Amém? Estou dando aqui, abrindo o leque. 2 Pedro 2,4, vamos ler aqui, ó. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, não diz quando pecaram aqui esse texto, antes, precipitando-os no não é inferno. Foi aí o miserável do São Jerônimo fez isso. A palavra no original é tártaro. O tártaro, na mitologia greco-romana, é abaixo, é o quinto dos infernos, digamos assim. Já ouviu a expressão quinto dos infernos? O lugar mais profundo do Hades, do mundo dos mortos. Na mitologia greco-romana havia o Hades, que é o mundo dos mortos. E no mais profundo do profundo tem o Tártaro. Amém? O apóstolo Pedro, ou o seu amanuense, aquele que fez a transcrição do que Pedro falava, escreveu em grego a palavra Tártaro, que todo povo antigo entendia. O lugar mais profundo do mundo dos mortos. Amém? Aí o São Jerônimo botou aqui a palavra inferno. Mas é Tártaro. Não é Hades, não é Sheol, não é Geena, é Tártaro. E os entregou ao abismo. Aqui, ó. Aonde é que está esse Tártaro? Abismo de treva, reservando para o juízo. Uma coisa interessante, irmãos. Não vou afirmar quantos anjos são. Isso aí é especulado pela cultura judaica. Não vou afirmar se realmente eles coabitaram em mulheres, apesar do texto estar dando toda a dica aí, tá bom? Mas é fato que uma categoria de anjos já se encontra presa no abismo. Amém? Mas vão ficar lá para sempre? Não. O que o texto diz? Até quando? Reservado para quando? Dia do juízo. Então esses anjos que estão presos lá no fundinho, lá no mais profundo, lá no quinto dos infernos, eles vão ter que sair de lá para comparecer em tribunal, receber sua sentença e depois ser lançado no lago de fogo e enxofre. Quantos entenderam? Aqui no abismo não é um lago de fogo e enxofre. Diga, minha irmã. O que vai ser solto na grande tribulação? Tem uns demônios que saem lá de baixo, né? Tem. Eu pensei. Por ordem de Deus, né? Apolion. Tem um anjo chamado Apolion, que é um anjo do abismo. Tem um anjo guardando lá o lugar mais profundo lá. O anjo do bem. Não sei. Pode ser, pode não ser. Eu realmente não sei. Porque o senhor estava falando, eu me refiro a Apocalipse 9, que vai numa grande tribulação para a morte. Dá uma soltura de alguns demônios lá de baixo, não dá? Mas mesmo que seja solto, depois tem que voltar. Porque o que acontece? O que acontece? Anjos vão ser julgados ainda? Vão ou não vão? Sim. Vão. Eles já estão julgados? Não, estão presos, né? Estão presos. Qual é a diferença? Você rouba uma galinha ali. Isso aí. Você rouba uma galinha ali. Rouba uma galinha do vizinho. O vizinho denuncia, vem a patroninha, pega você. Você está julgado? Não. Custodiado, né? Custodiado. Essa palavra foi ótima. Tecnicamente perfeito. Está sob custódia do Estado até o dia que vai ser marcado o dia do juízo. Vai para comparecer diante do juízo. Na nossa lei, que é lenta pra caramba, o cara rouba uma galinha e fica 3 anos na cadeia, esperando o dia do julgamento. Mas eles já estão condenados por Deus. Então, já estão condenados por Deus, mas ainda não compareceram no tribunal para o seu traslado definitivo. Entendeu? Uma coisa está presa sob custódia, outra coisa é finalmente para o seu lugar eterno. Como estão compreendendo essa dimensão, essa diferença?
Os demônios estão presos, porém ainda não estão no lago do fogo e enxofre. Isso eu entendi. Amém? Estão presos, aguardando o dia do juízo. Diga, meu irmão. Por isso que eu falei que essa aula do mineiro vai ser legal, porque são detalhes que a gente passa correndo. E a gente vai gastar tempo de uma aula inteira para isso. Deixa eu virar aqui mais 30 minutos. Caramba, não tem mais 30. Vai lá. O espírito dos gigantes, eles estão aqui na Terra, seriam eles aqueles espíritos que possuem corpos, ou que possuem até hoje? Essa é a conjectura. Eles têm fascinação por corpos, porque eles já tiveram eles pedem comida. Mas aí é conjectural, não tem como provar isso biblicamente. O livro de Enoque fala, né? O livro de Enoque é extra canônico. Certo? O livro de Enoque serve para a gente ilustrar, para a gente entender algumas coisas ilustrativamente. Mas eu não posso afirmar minha fé no livro de Enoque. Ele não é canônico, ele foi rejeitado tanto entre os judeus tradicionais como pela igreja primitiva. Ele é citado em Gênesis. Sim, ele é citado. Como também Paulo cita outros profetas gregos. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Fontes extras bíblicas servem para a gente aumentar a nossa cultura. Mas fontes extras bíblicas não servem para a gente afirmar a nossa fé. Por quê? Porque essas fontes extras bíblicas, primeiro, até a Bíblia nós temos dificuldade com algumas passagens mal traduzidas, não temos? Temos ou não temos? Por quê? Não está no nosso controle a tradução. Livros extracanônicos também têm a mesma dificuldade. Tem livros que foram acrescentados um monte de coisa. Você não tem como apurar um livro extracanônico onde está mexido, onde não está mexido. Nem na Bíblia a gente tem toda certeza. Entendeu? Então, nem todas as informações. Aquilo é uma compilação. Enoque não escreveu o livro. Por que Enoque não escreveu nenhum livro? Enoque é no primeiro mundo, antes do dilúvio. Existe algum escrito antediluviano? É tradição oral, de boca em boca. Contou para o filho, que contou para o filho, que contou para o neto, que contou para o bisneto. Tradição oral. Que em algum ponto da história transformaram aquela audição que foi passando de boca em boca em livro. Escreveram. Amém? Eu não vou fazer apologia aqui no livro de Enoque. Eu conheço o livro de Enoque, sei que ele tem informações interessantes, mas eu não posso calcar a minha fé no livro de Enoque. De basear. Esses livros, pastor, esses livros são bons para tu conhecer o contexto da época. A visão que o pessoal tinha. Mas eu defender a minha fé num livro que eu não posso provar se está mexido, eu não faço isso. Ele serve para dar luz, para a gente entender o mistério. Como eu disse, ilustrativo, para dar contexto histórico e religioso, porém não a minha fé. A minha fé só está firmada nesses livros que estão aí, na sua Bíblia, só. Amém? Apesar de eu conhecer o livro de Enoque, certo? Não vou entrar no mérito. Tem gente que vê o livro de Enoque como livro canônico. Eu não vejo como livro canônico. Tem gente que baseia sua fé no livro de Enoque. Tem primeiro Enoque, tem segundo Enoque, tem o Enoque eslavo, tem o Enoque etíope. Qual é a versão original? E tem diferença entre eles. Esse é o problema. Entendeu? Qual é a versão que é crível? Esse é o problema, que você basear sua fé no livro extra-canônico. Vamos voltar para cá, que isso aqui são canônicos. O que nos ensina esse texto? Tem demônio preso lá embaixo? Tem. Aguardando que dia do juízo. Avança, pode terminar. O Senhor Jesus profetizou a queda das estrelas. Aprendemos que estrelas aí é demônios, poderes dos céus. Mateus 24, 29. Vamos ler juntos? Para dar rápido, vamos lá, igreja. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento. Astros vão bater aqui no planeta? Não. E os poderes dos céus serão abalados. Poderes, potestades. Amém? Nunca traduz essa passagem como sendo astros, lua, estrela, sol, porque não é. É um eufemismo para anjos caídos. Eles caíram de lá. Apocalipse 6:13. Olha que bacana essa passagem, ó. Lê comigo, por favor. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os figos verdes. Olha que legal essa metáfora. Você já viu uma árvore que você sacode ela todinha e cai tudo uma vez, fora da hora?
assim cairão os demônios. Amém? Ó. Está tudo lá no seu lugar. Se sacode, cai tudo ao mesmo tempo. Assim vão cair os demônios de lá. Amém? Na verdade, o diabo e os anjos caídos são rebaixados 2 vezes. A primeira, quando foram expulsos do céu de Deus. Então vamos lá. Anjos estavam no céu de Deus, desceram para o ar da atmosfera. Primeira expulsão. Segunda expulsão. Sai dos ares da atmosfera que vai para o abismo. Todo mundo entendeu? Então, depois vão para o Sheol, no abismo. Aponta para mim, Marcelinho, vamos lá, para terminar. Batalha pelo reino começa no céu. Fica claro que para o reino de Jesus, vindo do céu, se estabelecer sobre o mundo dos homens, de forma cabal, é necessário que os céus sejam limpos de toda a posição dos principais potestades das trevas. As milícias celestiais, os anjos de Deus, entrarão em peleja com os demônios e os vencerão, abrindo o caminho para a descida triunfal do Rei Jesus. Apocalipse 12:7. Vamos lá, igreja. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, seus demônios. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação. Quando é que veio a salvação? Quando o reino das trevas caiu. Irmãos, às vezes você olhando para essa passagem pensa assim: isso aqui foi a expulsão original. Não é a expulsão original do céu de Deus para os ares. Aqui é a queda do império das trevas definitivo. Porque logo após se proclama: veio a salvação. Amém? Olha o que diz o texto aqui: o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. É a mudança do estado do planeta, do mundo. Sai o império das trevas, entra o poder e a autoridade de Deus do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém? Vai ter batalha lá em cima, irmão. Isaías 34:4 e verso 5, vamos ler? Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Aqui há 2 dimensões: batalha no céu e batalha na terra. Povo de Edom, seres humanos malignos. Batalha no céu com os anjos. Amém? Então vai haver um quebra-pau lá em cima, irmão, para vir o reino. Vai haver um quebra-pau lá em cima, vai ter uma batalha violenta aí. A ideia da espada embriagada é que ela bebeu, né? É uma figura de linguagem. Na terra, quando os homens brigam de espada, a espada fica cheia de sangue. Antes não tem sangue. Mas a metáfora era muito forte na cabeça das pessoas do passado. Quer dizer que vai comer espada lá em cima? Vai comer espada lá em cima. Amém? Agora, se vai sair sangue dos anjos aí, não entra nesse mérito, por favor. Daqui a pouco eu ia perguntar: qual é o sangue dos anjos? Pelo amor de Santo Deus. É só uma metáfora. Deu para entender que a espada vai cantar lá em cima? Deu para entender? Glória a Deus, abaixa para mim. Também é importante observar que os demônios ficarão presos no abismo, o diabo, por todo o período do reino milenar. Perceba uma coisa: quando o diabo vem à terra, é dito que ele tem pouco tempo. Quando o diabo se ajunta ao anticristo, a besta e o falso profeta, não se fala mais dos anjos dele. Existe um período entre a expulsão deles para a terra
e o período da guerra do Armagedon. Tem um período aí que não dá para determinar. Amém? O Satanás não vai imediatamente para o abismo. Não tem a pelejazinha aí, não tem? Tem. Quem é que é preso no começo, no final dessa batalha do Armagedon? Quais são as entidades que são presas? O dragão. Quem é o primeiro que vai para o seu destino? A besta e o falso profeta. O dragão depois é preso no abismo. Mas primeiro foi a besta e o falso profeta para onde? Para o abismo? Para o lago de fogo, que tem um lugar geográfico sobre a terra. Não perca a esteira do próximo capítulo. Domingo que vem vamos falar aonde vai ser acesa a pira chamada lago de fogo e enxofre na terra. Tem lugar geográfico na sua Bíblia? Tem. Domingo que vem nós temos que falar sobre isso. Amém? Então vamos lá, Apocalipse 19, 20, igreja, para terminar. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Então não vou aprofundar isso hoje, que é matéria da próximo domingo. Vai se inaugurar o lago de fogo e enxofre com a besta, o falso profeta e os que têm a marca da besta. Vão para o lago de fogo e enxofre. Antes de inaugurar o milênio. Antes. Agora eu vou posicionar vocês. Amém? Agora eu posso posicionar vocês bem detalhadamente. Amém, queridos? Só depois de 1000 anos, solta o diabo que estava preso aonde? O diabo estava preso no abismo. Aquela última rebelião, finalmente lança o diabo onde estava antes a besta e o falso profeta, no lago de fogo e enxofre, para ser atormentado pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, Gonçalo? Aqui a figurinha do diabo já aqui no lugar definitivo dele. Ele não está lá agora. Ele está onde o diabo agora, irmão? Gonçalo, pode perturbar a nossa vida ainda. Ele vai ser preso, ficar 1000 anos no abismo, solto por um pouquinho de tempo, e por fim ele irá para o lago de fogo e enxofre. A Igreja Católica misturou isso tudo num evento só. Por isso tem católico romano que acha que o diabo já está dentro do fogo. A quebra dele é gradativa, né? Aquela quebra dele é gradativa. Caiu da dimensão de querubim, veio para as potestades do ar. Caiu da dimensão de potestade do ar, veio para a terra perturbar os homens. Caiu dessa dimensão, vai lá para o profundo do abismo. Ele vai só caindo. Vai só caindo, caindo. Os demônios que estavam presos dentro da volta de Jesus se levantam quando? Para comparecer em tribunal? No juízo. Amém? Tudo isso vai ficar bem encaixadinho. Não perca a cena no próximo capítulo. Fique de pé nessa hora que vamos à aula de hoje. Deu todo para manga essa aula sobre demônio, hein? Gripe. Vamos orar por ela. Quando é interessante ver detalhes, irmãos, detalhes são fundamentais. O quadro fica mais completo. É verdade que algumas questões são vedadas ao nosso entendimento. É um mundo que a gente não vê, né? É um mundo espiritual que a gente não vê. A gente só vê um demônio que está comparando um ser humano. Ou se você tiver o dom de discernimento do espírito. Quando o irmão falou dos anjos, então quando na batalha dos céus que eles caem, já vão para o abismo, os anjos de Satanás já vão estar aprisionados. Sim, eles não são mais citados na batalha do Armagedon. Essa questão é interessante, eu observei isso. Os anjos, quando caem do céu, vão direto para a prisão, mas Satanás ainda não, porque ele resta um pouco de tempo. Ele tem que fazer aquela rebelião, juntar os exércitos para a batalha do Armagedon contra Jesus. Então os anjos deles serão os homens, vamos dizer assim. O exército deles serão homens, da besta, né? Junto com a besta e o falso profeta. Ele vai usar homens, mas não usa anjos. E um cara só faz tudo isso. E o cabeção é ele, o cabeção é Satanás. Você não entendeu? Olha só que interessante, isso é muito interessante. Quando os anjos caem do céu, na batalha, eles são lançados no abismo. Mas a Satanás é disso que ele tem pouco tempo. Satanás já vai direto para o abismo? Não.
e vai se juntar a besta e o falso profeta, tem um tempinho aí para eles orquestrar aquela resistência contra o cordeiro que vem. Tá certo? Mas se você olhar as passagens do cordeiro vindo pelejar, junto com a igreja, já glorificada, é mencionado demônio nessa batalha? Algum anjo do lado de Satanás? O que Satanás usa? Junto com a besta e o falso profeta? Exércitos humanos. Não é mencionado mais demônios. Então há um tempo entre a queda dos demônios lá ficar preso e o tempo que resta para Satanás arregimentar a última rebelião dele. Tem um tempo aí de ato. Eles ficam presos antes de Satanás. Perceba que quando Jesus voltar e descer do céu, só para finalizar, irmão, quando Jesus voltar e descer do céu, ele vai batalhar contra demônios ainda? Porque os céus já estarão limpos. Já caiu toda a hoste demoníaca bem antes da descida de Jesus. Jesus já não enfrenta mais demônios, porque a batalha tem um tempo antes. Não dá para precisar quanto tempo, mas que é antes, é antes. Entendeu? Quando Jesus desce do céu com seus anjos, já não tem mais resistência. Cadê a resistência que estava aí nos ares? Já caiu. Isso caiu antes da última semana de Daniel? A precisar a posição que é complicada. Ela tem que cair em algum lugar nesse ponto aí. Precisar é antes. Quando Jesus descer do céu, toca pelo trombeta, não tem mais demônio. Já saiu dos ares. Também está aberto. Não, tem um tempo, tem um tempo de ato aí, só não dá para precisar. Quem achar o tempo, depois me fala no próximo domingo. Vamos abençoar vocês. Amém? Glória a Deus. Logo mais à noite estaremos juntos para a glória do Senhor. Não tenham medo dos anjos. A palavra de Deus diz, dos anjos caídos, né? Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Humilhado debaixo da potente mão de Deus e resistir ao diabo. Se você tivesse em brecha, com a armadura bem ajustada, crendo no Senhor com fé, você pode levantar o seu escudo da fé e apagar todos os dados inflamados do maligno. O papel dele é pelejar contra nós, mas em Cristo nós somos maior do que ele. Amém? Ande firme na fé, protegendo sua coraça, sua mente. A coraça começa pelo capacete. Mente. Guarda seu coração, sua mente em Cristo. Não dê lugar para o diabo, nem para a carne, nem para o pecado. E aí você está protegido e armado. Quando o diabo vier, você repreende, ele tem que ir. Não porque você é forte, o diabo é sempre mais forte, mas por causa do nome de Cristo Jesus que está em você. É o nome de Jesus, não é o nome de Damasco que o diabo sabe. Porque ele nos deu autoridade. Ele nos deu, é a autoridade delegada. A procuração é Cristo. Amém? Demônio, saia. Por quê? Porque eu estou falando em nome do Senhor Jesus. A procuração está comigo para ter autoridade sobre você. E o diabo tem que sair em retirada. E os demôniozinhos menores saem em retirada. Por quê? Porque estamos em Cristo. Amém, moçada? Glórias ao teu nome eternamente, meu Deus. Bendito seja o Deus da nossa vida. O Deus da